Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, está no centro de uma série de denúncias de tráfico de influência no MEC, com envolvimento de pastores. As denúncias dizem respeito à existência de um balcão de liberação de verbas para municípios conforme interesses da Presidência da República. Segundo denúncias de prefeitos, o esquema seria operado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura para liberar recursos para prefeituras indicadas por parlamentares ligados ao chamado Centrão, base de apoio de Jair Bolsonaro. No Revista Brasil TVT de hoje, vamos repercutir essa questão, bem como o Dia Mundial da Água, celebrado na última terça-feira, 22 de março. Especialistas cobram soluções para democratizar o acesso à água e ao saneamento básico na perspectiva do direito humano, tal como reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Isso inclui a luta contra a privatização da água. O governo Bolsonaro está usando a guerra na Ucrânia como argumento para aprovar a abertura de terras indígenas e ambientais para a exploração mineral. Bolsonaro alega que o Brasil depende de fertilizantes da Rússia, cuja importação de potássio está ameaçada por causa da guerra. Por isso, aponta como solução a aprovação do projeto de lei 191/2000, que facilita o garimpo, a mineração e o desmatamento em terras indígenas. Esse PL, muito criticado e classificado como pacote de maldades, será discutido no programa de hoje. O ex-procurador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, terá que pagar R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ condenou Dallagnol pela utilização do PowerPoint em entrevista coletiva no Ministério Público Federal em 16 de setembro de 2016. De acordo com a decisão do tribunal, Dallagnol utilizou expressões não técnicas contra a honra e a imagem de Lula, se afastando dos conceitos jurídicos. O Revista Brasil TVT repercute essa decisão do STJ e também vai falar da Caminhada do Silêncio, que será realizada no próximo dia 31 de março em São Paulo. O ato lembra as vítimas de violência do Estado. O Congresso do Peru aprovou com 76 votos a favor, 41 contrários e uma abstenção, a abertura do processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo no último dia 14. A proposta foi defendida pela bancada de direita, formada por 49 membros dos partidos Renovação Popular, Avança País e Força Popular. E vejam só, a justificativa utilizada pelos parlamentares de direita para o pedido é a falta de capacidade moral de Castillo para permanecer no cargo. E para finalizar, temos o Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, está no centro de uma série de denúncias de tráfico de influência no MEC com envolvimento de pastores. As denúncias, vejam só, dizem respeito à existência de um balcão de liberação de verbas para municípios, conforme interesses da Presidência da República. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Moreira Leite, jornalista e colunista do portal 247. Boa noite, Paulo Moreira, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite, é um prazer estar comigo, um prazer para mim estar com vocês aí, participar dessa conversa. Maravilha, maravilha. Paulo, semana quente, bombástica lá em Brasília, no que diz respeito, primeiro lá no final de semana passado, áudios vazados com o ministro da Educação aí, falando de liberação de verbas a pedido do presidente Bolsonaro, a amigos e da base de sustentação. E durante toda essa semana, mais informações agora de propina cobrada em dinheiro, inclusive em ouro. O que você pode falar para a gente de tudo isso? Olha, vamos tentar colocar um pouco de ordem cronológica para a gente não se perder. Muito bom. O simples fato de haver uma gravação de um ministro falando que estava atendendo a um pedido do presidente da República, já é desses escândalos que não são, assim, pequenos, né? Já é uma coisa de bom tamanho. Depois nós estamos vendo que, assim, o ambiente
no Ministério era muito de uma naturalização de corrupção. Ou seja, tudo era feito, todas as coisas que são condenáveis, que não obedecem a nenhum princípio ético, não obedecem que contrariam qualquer regra elementar do respeito à coisa pública, são desobedecidas, são desrespeitadas, assim, da maneira mais simples que a gente possa imaginar, né? Quer dizer, as verbas foram destinadas pelo governo Bolsonaro, mesmo depois do ministro ter recebido denúncia de propina envolvendo a pasta, ou seja, já tinha uma coisa ali no ar, e não teve nenhum problema. O próprio 3 prefeitos foram recebidos no gabinete e depois disso a verba foi desbloqueada. Ou seja, está evidente que tem um esquema, esse esquema funciona com naturalidade, como se fosse, assim, uma coisa que sempre se faz, sempre se fez, ninguém pode achar ruim. Mas é uma coisa que envolve uma coisa tamanha que o Silas Malafaia, outro pastor evangélico, mas que certamente não é da mesma denominação, já está na internet cobrando punição até o fim dessa corrupção, dizendo que isso é obra apenas de 2 camaradas. Agora, toda essa situação, muito bem explicada aí, esse arrazoado que você fez, Paulo, me faz lembrar que noutros tempos, né, tô falando de 2016, situações bem menos corruptas do que, aliás, não corruptas, né, acabaram ensejando um golpe, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, a pergunta é, pedalada fiscal é crime, né? Então, e existem 2 pesos e 2 medidas, né? É isso que a gente está vendo. Não, olha, é inacreditável, porque nós estamos falando realmente de um ministro dizendo que está cumprindo ordem do presidente da República. Sim. Gravado. Isso não existe, isso assim, mas é assim, olha, gente, como é que isso gravou, como é que isso vazou, olha, o fato é que está aí. E tudo assim vai encaixando uma coisa, encaixa um ponto na outra. Não tem nada a ver, porque nós sabemos que em 2016, vamos nós assim lembrar, 2016 armaram uma denúncia. Sim. Uma denúncia que todos sabem que não havia nenhuma base. Isso está sendo reconhecido assim, a cada dia que passa, é reconhecido por um ministro do Bolsonaro, por um senador da oposição. O que a gente quiser, está lá. Ou seja, foi uma fraude. Assistimos a um golpe, como você mesmo falou, é um golpe. Monta-se um golpe e você vai. O Ministério Público se presta a esse tipo de coisa. A pergunta agora é onde está o Ministério Público? Porque nós temos, assim, uma gravação. Gente, a gente tem um ministro que admitiu que fazia isso a pedido do Bolsonaro. E os pastores estão lá no ministério, frequentam o ministério. Assim, a verba é liberada conforme o ritmo não aceita. Ou seja, aquilo que se dizia que havia, não havia. Agora, quando há um caso desses, nenhum de nós aqui, nós não somos moralistas, nós não somos aqueles fanáticos da luta contra a corrupção, mas nós achamos que tem um mínimo de respeito pela coisa pública. E o que a gente está vendo é isso, é escandaloso. E escandaloso é que a PGR, que se mexeu um pouquinho, depois de um tempo, né? O Aras se mexeu um pouquinho, a ministra Carmen Lúcia disse que é preciso investigar, mas espera aí. Além do declaratório, onde que vão estar as providências concretas? Aonde que a gente vai estar realmente esclarecendo aquilo que precisa ser esclarecido? Porque isso não dá. Não dá para a gente ter um Ministério da Educação, aonde verba que se destina ao ensino, né? Que se destina a projetos educacionais, a melhoria do ensino dos brasileiros, a investimentos em escolas, vai para pastores que vão construir igrejas. Igrejas, gente, ou seja, é o dinheiro público sendo usado para financiar, para patrocinar igreja, religião. Isso é contra tudo, inclusive a separação da igreja, a laicidade do Estado. A laicidade. É inconcebível, em princípios republicanos é inconcebível, em princípios de moralidade pública é inconcebível. Bem, até quando vamos ficar assistindo
É um jogo de empurra, que no começo nós sabemos como é. No começo a indignação é geral. Daqui uma semana tentam ver se a gente esqueceu, né? Sim, É verdade. sem dúvida. E ainda mais, Paulo, quando se trata de pessoas que não estão diretamente ligadas ao governo federal com nenhum cargo oficial, mas trabalhando e operando em nome do governo. E hoje, inclusive, já tem denúncias para mais de 10 prefeitos já denunciando cobrança de propina para liberação de verbas públicas para a educação, né? É o máximo do lobby, é o lobby particular. A pessoa assim, que está lá trabalhando para defender interesses, para vender, assim, arrumar dificuldades para oferecer facilidades, né? A velha técnica dos gabinetes de Brasília, e que agora está lá para abrir caminho. E vamos ver, assim, a Carmen Lúcia teve uma atitude correta, o Augusto Aras se manifestou, possivelmente para assim, uma atitude rara, né? Vamos ver. Honestamente, eu estou achando pouco, estamos esperando mais, porque, vamos dizer assim, é um caso tão sério e tão grave que até o Malafaia está indignado. É verdade, Paulo, é verdade. Eu ri muito, né? Até eu brinco que nesses tempos distópicos, até um sujeito como ele fica razoável, né? Tipo, criticando o óbvio, né? O óbvio ululante. Paulo, queria falar um pouco da situação política de Jair Bolsonaro, até considerando essa inação que a gente está falando. Parece que banalizou, né, a situação a ponto, eu tenho a impressão de que Bolsonaro mais uma vez vai sair ileso dessa situação. Mesmo porque, embora os áudios comprometedores de Milton Ribeiro liguem diretamente a figura dele a todo esse esquema. Mas as pesquisas indicam, por exemplo, que a questão da corrupção, que foi inclusive o que o elegeu, né, a luta contra a corrupção que o elegeu em 2018, não está nas preocupações principais dos eleitores. Então, minha pergunta é, o quanto isso, na sua avaliação, vai resvalar no candidato Jair Bolsonaro, considerando que estamos nas eleições, na preparação já das eleições de 2022, e por que é que você acredita que existe essa certa inação mesmo, e essa blindagem? Primeiro, vamos lá assim. O Bolsonaro não será derrotado por denúncias de corrupção. Não é. Vamos dizer assim, isso é importante, isso tem que ser apontado, isso demonstra o caráter de uma autoridade, demonstra a injustiça que foi cometida contra o Lula, a injustiça que foi cometida contra a Dilma. Isso é um valor importante para ser colocado na campanha, né? Porque não havia pastor fazendo isso que eles estão fazendo. Não havia ninguém admitindo isso. Não tinha ministro dizendo que eu estava fazendo aquilo que o presidente mandou, né? Então, isso aí. Agora, isso é importante, isso tem que ficar colado na testa do Bolsonaro, sem dúvida, é importante. Isso desmascara a hipocrisia do discurso da corrupção. Agora, a campanha presidencial é a campanha de um projeto de país. É isso que eu acho que nós não podemos perder a noção, e eu tenho certeza que o Lula sabe isso. O Lula, ele está atuando, ele está falando, mas o que o brasileiro vai votar? Num projeto de Brasil. O brasileiro está querendo emprego. O brasileiro sabe que o Lula pode oferecer emprego. O brasileiro quer um projeto de um país soberano. O Lula pode oferecer um país soberano. O Lula, educação, o Brasil viveu os melhores momentos de educação comparado com os que nós temos hoje. Portanto, não é padre, não é pastor indo lá pegar dinheiro de escola. É aumento de salário para professor, é salário digno. Ou seja, então, a discussão, eu acho que isso aí é importante. Não vamos desprezar nada, mas não vamos ter ilusão, isso eu vou, perdão a palavra, eu sou um pouco antigo, né? Isso é um lacerdismo. Né? É um lacerdismo achar que não é. A população está com fome. E é importante a população saber que o Lula vai trazer solução para os seus problemas. Vai resolver esse problema. O governo não vai ter essa roubalheira, não, como não teve, embora eles tenham tentado fazer muitas denúncias nesse sentido. Mas eu acho que a questão é o debate político. É o governo que não consegue, está entregando o país, o governo que não consegue resolver nenhum problema do povo, que nós estamos assim, a carência é cada vez maior, o desemprego é um absurdo, não há nenhuma perspectiva de crescimento.
Por quê? Porque a política econômica entreguista do Bolsonaro é a política de desindustrializar, esvaziar o aparelho, todas as atividades econômicas e imaginar que vai chegar dinheiro por milagre, né? Se é que ele acha que vai chegar. Vai chegar, os investimentos vão chegar aqui. Não, não chegam. O capitalismo, ele investe onde ele sabe que pode ter lucro. E ele tem lucro quando tem investimento, quando as pessoas estão consumindo, quando as pessoas estão comprando. Por isso que no governo Lula, o capitalismo estava andando, estava funcionando. Porque havia uma perspectiva para os negócios do empresariado. Então, o empresariado investia. Aqui não. O empresário quer rapinar, quer pegar o dinheiro e ir para fora. Porque aqui ele não tem negócio, aqui ele não tem perspectiva. Muito bem lembrado, até porque no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, tinha geração de renda, não tinha fila de desemprego, tinha consumo interno que alavancava a economia local, até porque essa questão de corrupção no atual governo de Jair Bolsonaro, nós já vimos lá no Ministério da Saúde. Sim. Na questão das vacinas, não pegou tanto. Mas aí que você traz essa questão, exatamente isso, que pontos que vai pegar num momento como esse, Paulo, que é emprego, educação, gasolina, combustíveis caros, que a população não aguenta mais, e alimentos, que ninguém sabe, mas tem condição de comprar alimentos no supermercado. É isso que vai, na tua opinião, girar o tom da campanha deste ano? Eu acho que vai girar o tom em torno de um projeto político claro. Tá. A gente fala projeto político, parece que ele está falando difícil, né? Não. Projeto político, comida na mesa do povo. Emprego, salário. Isso é projeto político. Tá. É isso que eu acho que é isso que o Lula tem condição de oferecer. É isso que ele está fazendo uma aliança, ele está fortalecendo uma chapa para sair com essa proposta. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que ela é imbatível. Já vi muitas campanhas, não sou assim, não acho que já ganhou. Não acho que já ganhou. Vai ser preciso lutar até o último minuto, porque tem trairagem, esse governo ele tem gente operando na sombra, ele joga sujo. Vamos saber com quem nós estamos lidando. Mas a gente tem todas as condições de ganhar, porque o povo entende o que o Lula fala, o povo tem a memória política, o povo é mais politizado do que as pessoas querem acreditar, ele sabe comparar o passado com o presente, sabe? E ver a tragédia que ele está vivendo. Né? Ele sabe andar na rua e ver. Quem anda pelas ruas de São Paulo hoje, assim, você tem uma disputa de seres, de cidadãos abandonados, sem comida, sem dinheiro, vamos dizer assim, então, legiões de pessoas em todos os lugares. Assim, o que significa que daqui a pouco, é o que já está acontecendo, começa a ter esses pequenos crimes que algumas pessoas vão para cima, porque está difícil. Então, hoje, assim, tem notícia no jornal. No Largo São Francisco, a faculdade de direito mais tradicional do país, virou um local perigoso. Tem assaltos. Por que tem assaltos? Não é porque assim, a carência está ficando desesperadora. Sim. As pessoas têm fome e quem tem fome tem urgência. Queria ainda falar um pouco sobre o bolsolão aí do MEC. A Comissão Arns divulgou uma nota na sexta-feira à tarde, dizendo que a Constituição Federal prevê a educação como um direito fundamental de todos e um dever do Estado, especialmente previsto na LDB da Educação Nacional, e eles salientam que esse escândalo, além de ser de corrupção, é também uma violência contra os direitos fundamentais. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação também dessa perspectiva, Paulo. Não, vamos falar assim. Roubar dinheiro de escola pública, vamos dizer assim, é a falta de escrúpulos absolutos. É que nem, mas vamos dizer que a gente vive um período e que se alguém acha que não havia corrupção nos desvios da Covid, nos erros da Covid, nas omissões, nas vacinas que foram compradas, nos acordos com a Prévia, se alguém acha que não havia, claro que havia. E é saúde, é vida humana. Então, vamos dizer assim, saúde, educação, que são os pilares da existência no nosso século, né? A pessoa precisa ter educação e a pessoa precisa ter assistência médica, senão ela não vai para lugar nenhum. Se não tiver educação, ela não vai para nenhum lugar. São as duas coisas importantes. Então, é realmente eticamente mais grave
Muito mais grave, é realmente lamentável. Agora, demonstra a falta de escrúpulos de quem faz isso. Nós estamos vendo que quem faz isso não é ali o baixo escalão, é um ministro. Mancomunado com um pastor que é amigo do presidente. É disso que nós estamos falando. Assim, gente, nós estamos falando de uma parte da elite, entre aspas, porque o termo elite até impróprio, né? Uma parte dessa turma que governa o Brasil, que tem acesso ao Estado, que tem acesso à presidência da República, que tem acesso a ministro e que está fazendo isso. É inacreditável. Né? Não está roubando partida de futebol, vai? Que é feio, mas assim, esse gol. Não, é isso, né? Está tirando dinheiro de quem não pode ficar sem dinheiro. Recurso onde não pode faltar recurso, porque já falta. O piso constitucional de educação muitas vezes não é cumprido. E com isso aí, ele é falsamente cumprido, o dinheiro não entra, mas a gente vê para que sai, para construir igreja. Em vez de ser para construir escola, né? É verdade. Sim, sem dúvida. Paulo Moreira Leite, jornalista e colunista do Portal 247, mais uma vez participando aqui do Revista Brasil TVT. Paulo, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima mesmo. Muito legal, muito bom. Abraço, Paulo. Abraço aí. Abraço. O Congresso do Peru aprovou com 76 votos a favor e 41 contrários e uma abstenção a abertura do processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo no último dia 14. A proposta foi defendida pela bancada de direita formada por 49 membros do partidos Revolução Popular, Avança País e Força Popular. A justificativa utilizada pelos parlamentares de direita é a falta de capacidade moral de Castillo para permanecer no cargo. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Tânia Bernoulli, que é professora ativista de direitos humanos em imigração e refúgio e coordenadora do Partido Peru Livre no Brasil. Boa noite, professora Tânia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês. Boa tarde a todos e todas. Tânia, explica pra gente, por favor, esse atual processo que o Peru vem vivendo de instabilidade política, pedido de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. Quem está de fora aqui no Brasil, até porque a mídia local não dá muito ênfase nessa questão, eu queria que você explicasse para a gente exatamente qual é o processo hoje no Peru. Ok, vamos lá. Em princípio, o Peru vem de um histórico de décadas de governos muito neoliberais, com políticas de ultradireita, principalmente é um legado do regime de Alberto Fujimori desde a década dos anos 90. Então, trouxe todo um legado e outros partidos que dialogam e se conformaram a raiz de toda essa época da ditadura genocida fujimorista e que hoje ele se traduz dentro do Congresso do Peru toda uma ofensiva restritiva que não deixa o governo de esquerda poder governar, por muitos motivos. Desculpe, escuto minha voz de retorno. É normal, é normal. Pode seguir. Pode seguir. Com a questão dos motivos. Tá bom, tá bom. A questão é que estes congressistas que solicitam esse pedido de vacância, eles simplesmente o objetivo é tirar o governo Pedro Castillo, que representou e representa toda uma luta dos povos peruanos, desde o Peru profundo, as províncias, os povos mais recônditos do Peru, que almejam muito uma mudança social, uma mudança estrutural e, sobretudo, a mudança da nova Constituição. Porque essa Constituição que hoje nós temos no Peru é fruto da ditadura fujimorista do ano 1993. Então, é uma Constituição que não é popular, absolutamente, totalmente restritiva, que favorece os interesses neoliberais das grandes elites, das multinacionais com contratos eternos e que saqueiam todos os recursos do território peruano, em sua maioria os recursos minerais, naturais, a extração do petróleo, e isso traduz imensas problemáticas. Há pouco tempo tivemos o problema do derrame na toda a costa peruana.
e que não apenas foi feita uma denúncia, mas não existe hoje na previsão de nossas leis que essa empresa tenha que ser sancionada duramente, apenas foi feita a denúncia, ela não pode ser expulsa, porque a nossa Constituição não permite. Foram mais de 300 derrames de petróleo na nossa Amazônia, e hoje, no lugar de serem processados, a Pluspetro estão sendo processados os nossos povos indígenas dessa região, ou seja, é todo o contrário, é o país da impunidade. Então, esse Congresso que hoje quer bancar o Pedro Castillo não quer permitir absolutamente a reforma constitucional, a reforma do poder estatal, a descentralização do país e que continue que se impere o regime fujimorista, o regime totalmente neoliberal que flagela todo o povo peruano há décadas. Então, é um estado de exceção que não deixa governar o presidente. Muito bem lembrado, obviamente, né, por você. A gente teve 2018 e 2020 processos de impeachment, né? Então, ou seja, existe uma instabilidade política imensa no Peru e, ao mesmo tempo, a vitória de Pedro Castillo trouxe uma esperança, até pela construção, foi uma campanha com base social muito forte, as rondas camponesas, toda essa mobilização popular que acabaram levando a vitória apertada, né, mas a vitória de Pedro Castillo. A minha pergunta é, como está essa mobilização hoje, com relação às defesas dele, e o quanto a mídia e a própria oposição têm criado essa narrativa de criminalização da esquerda e do Pedro Castillo? Então, a própria mídia, ela dialoga e totalmente confabulada junto com o regime de decisão fujimorista que até hoje está perpetrado nas entes do governo. Né? Então, a mobilização popular hoje está recuada totalmente. Ouso dizer que uma grande parcela que votou por essa grande mudança, por esse grande cambio, está também bastante decepcionada porque se han esvaziado os temas, os debates sobre a nova Constituinte, a Assembleia Popular, o cambio estrutural do governo, o possível fechamento do Congresso, porque com esse Congresso, que é o Congresso mais rejeitado do mundo, dos 200 congressos que existem no planeta, é o mais rejeitado e Pedro Castillo somente acho que se que conseguir chegar nesses 5 anos de governo, vai ser porque tem um governo, um Congresso atroz, que o povo peruano de 10 pobladores, 9 ou até os 10 rejeitam esse Congresso. Então, o povo hoje não está sendo chamado para reclamar pela não vacância, ainda sendo o Partido Peru Livre, que ha levado ao governo Pedro Castillo, não consegue também construir uma narrativa de liderar as esquerdas no país e muito menos no exterior. Tem um espaço muito esvaziado hoje em dia que é necessário absolutamente ser preenchido, congregado em um processo conciliatório, que é necessário criar essa consciência, essa formação para as nossas comunidades em todo o mundo, que abracem e que defendam essa mudança, porque Pedro Castillo só vai conseguir segurar e trazer em pauta as promessas de campanha que foram feitas com a mudança estrutural, se tem de por meio todo esse clamor popular apoiando ele junto. Então, sem o apoio popular, sem a congregação de todas essas forças que hoje exigem em silêncio, mas muitas também levantando algumas vozes, é necessário serem escutadas e trazidas também para o cenário para que ele possa se gerar essa mudança. Não vai ser através dessas conciliações, o processo de diálogo com essa ultradireita fascista e genocida que o Peru tem enquistada no Congresso, que ele vai conseguir.
O fascismo, ele não aceita diálogo, ele não aceita os possíveis acordos que foram feitos até agora, somente se baseou em acordos. Não existe nenhum país do mundo ter cambiado tantas vezes o gabinete ministerial como Pedro Castillo fez. Já desfilaram muitos ministros no governo Pedro Castillo. Ele não vai conseguir agradar para sempre eles, isso não existe. Sim. Prova disso é aqui o cenário político do Brasil. Sim. Um governo fascista. Então, não existe diálogo com o governo fascista. O que existe é trazer o povo para as ruas, chamar todas essas forças e conseguir implementar uma ordem que permita democratizar toda essa política social e econômica que precisa a gritos o país, o Peru, toda a região latino-americana, né? Porque não somente o Peru vive essa realidade tão frustrante que trouxe também em pauta e que agudizou essa crise. O problema, por exemplo, da pandemia, né? Falando nesse contexto de crise sanitária mundial que nós vivemos. Então, é muito importante que os novos compromissos desses líderes de esquerda que consigam governar, pero trazendo também à tona as vozes do clamor popular que tem, né, em todos os países e que é necessário serem escutados. Sim, sem dúvida. Tânia, é possível afirmar que desde que Pedro Castillo se elegeu presidente legitimamente democrático no Peru, que tem uma união de umas forças que não aceita de forma alguma o governo de Pedro Castillo, e aí formaram-se um complô meio que mídia tradicional, judiciário e extrema-direita peruana, ou é equívoco pensar dessa forma? É que esse grupo, essa facção criminosa peruana que está enquistada dentro do Congresso, ela é uma herança da ditadura fujimorista, inclusive até antes dele, porque no governo de Alan Garcia já se cometiam atrocidades quando veio à tona toda a problemática do conflito armado no Peru, na época do terrorismo com o Sendero Luminoso. Sim. E também outras facções dentro dos espaços militares. Então, assim, é um legado, é um passado realmente sórdido de nossa história e que até hoje as vítimas continuam esperando justiça, reparação. Justamente hoje publicamos uma, desculpe meu portunhol. Imagina, publicamos um manifesto. É que é muito esse tema, esse capítulo da nossa história é indignante. E semana passada o Tribunal Constitucional revalidou o indulto que foi feito no ano 2017 pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ditador Fujimori, genocida, que está na cadeia e que agora apenas está aguardando a soltura, a liberação. Então, publicamos através do coletivo Peruanos do Bicentenário Residentes no Brasil, a qual também participo, um comunicado que rechaçamos totalmente esta ação e que vem praticamente a dificultar todos os processos internacionais de luta contra as violações de direitos humanos e que também é um insulto às vítimas, aos familiares, ao povo peruano, que até agora clamam por justiça, clamam por reparação, sobretudo esses casos tão horríveis que Fujimori foi autor, ele e toda a sua facção criminosa, na época que governaram nosso país. Sem dúvida. Tânia, queria um pouco, é difícil debater num momento de tamanha crise e instabilidade política, mas queria perguntar para você, hoje, qual o principal desafio ou problema? A gente sabe que o Peru foi um recordista, ou um dos recordistas aqui na América Latina de mortes, a relação de mortes da Covid com a população, né? A crise sanitária pegou muito o Peru, a desigualdade social é bastante latente no país. Mas gostaria que você contasse para a gente hoje, no esteio de toda essa questão da crise de instabilidade política, quais são os principais problemas sociais do país?
a implementação de um programa que melhore a educação, a estrutura dentro das nossas províncias, que possam levar carreteras, hospitais, escolas, eletricidade, água, saneamento. São problemáticas básicas que estão abandonadas há décadas, há centenares de anos no nosso país. Ou seja, não é possível que nos dias de hoje, onde se tem nas regiões de Cajamarca, Cusco, onde se exploram toneladas de milhões de minerais, de petróleo na região amazônica, né, certos territórios, e do lado os povoadinhos, as pessoas não têm o que comer, as crianças não têm o que vestir, andam descalços, sem sapato, em casinhas totalmente precárias, sem água, sem saneamento, sem escola, sem acesso sequer à educação. Então, estamos falando de uma desigualdade, uma crise social que está numa capilaridade imensa e uma desigualdade há décadas. Então, Pedro Castillo tem um desafio grande, sim. É possível criar mudanças, é possível implementar uma política social e econômica, uma mudança estrutural imensa e profunda, mas isso somente vai poder ser construído juntamente com o apoio popular. No Peru, esse é o quadro hoje. Que terrível. E, infelizmente, ele não está conseguindo essa conciliação mais com o povo, ele está procurando a conciliação com a ultradireita. Isso não existe. Infelizmente, tem que ser mudada essa política, essa visão, para ele possa avançar. Ou então vai ser um governo de direita, vai praticamente ficar somente nesse limbo e fazendo uma política paliativa de apagar incêndio, mas isso não é a proposta socialista que foi defendida na campanha, né? Então, tem que ter coerência nos nossos governantes, e isso temos que reivindicar sempre. É como a imagem, eu fico pensando na imagem de uma pessoa com as mãos atadas, né? É muito parecido com isso, né? Porque se não tem governabilidade, não se consegue implementar. Tânia, agora me conta uma coisa. Explica ainda sobre o processo de impeachment, o que acontece se de fato Pedro Castillo sofrer um impeachment. Como que funciona aí? Aqui a gente sabe que é o vice-presidente, depois o presidente da Câmara e assim sucessivamente, que assume. Como funciona no Peru? É muito similar. Se vacam ele, entraria a vice-presidenta. Só que a gente sabe de que não vão aceitar Dina Boluarte ficar ali, porque ela também faz parte da proposta castillista, que Peru Libre também, né, colocou ela na vice-presidência, graças a toda essa popularidade e trabalho que realmente está registrado na história, e a gente foi muito, muito feliz por pertencer a esse histórico, essa trajetória de luta, e que hoje continuamos apoiando, né? O Partido Peru Libre acho que fez um bom trabalho e ainda pode continuar fazendo muitas coisas mais, né? Mas temos que ter um processo mais dialogante e reivindicatório e apoiar a toda a população. Então, funciona assim: Pedro sai, entraria a doutora Dina Boluarte. Duvido muito que ela se segure no governo. Com certeza, o golpe vai ser mais forte ainda. Tânia, só para finalizar, a gente está com o nosso tempo quase chegando ao fim, mas eu queria te perguntar como é que está essa questão do diálogo de Pedro Castillo com os movimentos sociais. Parou? Continua? Está complicado? O que você pode falar para a gente? Está parado, né? A gente, inclusive, é muito importante que ele se acerque novamente aos movimentos, aos sindicatos, a todas as coletividades, aos moradores de todas essas regiões mais recônditas. É muito importante que ele congregue as forças que apoiaram ele e também os que não apoiaram, porque a proposta restritiva neoliberal, que foi enquistada também nos meios de comunicação e proliferada, as fake news também, a gente sofreu muito isso no segundo turno, né, das eleições. Graças a Deus não ganhou o fujimorismo,
Mas todo esse processo é importante que Pedro Castillo possa abrir mais o diálogo, propor a grande mudança, né, no nosso país, totalmente, e ir a todos esses sectores que são necessários ser escutados para ele ter mais força e que a vacância não seja uma pauta mais uma vez, né, dentro do Congresso. Que o Congresso teme a força que tem o povo quando vai e reclama pelos seus direitos. A gente já teve isso registrado no nosso país muitas vezes, quando aconteceu também a Marcha dos Quatro Sujos, quando o povo não aguentou mais a ditadura fujimorista, o estado de exceção que a gente vivia lá. Milhões de pessoas se mobilizaram à capital, foi muito importante. Então, eu acho que hoje Pedro Castillo tem um compromisso de se acercar mais a seu povo. Certo, sem dúvida. E acho que serve, de certa forma, como um alerta para outros governos da Latinoamérica, o quanto o progressismo e as esquerdas têm que manter ou retomar as bases, né, Tânia? Exatamente. Os que apoiaram, os que não apoiam, porque as crises econômicas, sociais, recaem em todo o povo, não é somente questões partidárias, a grupos, a setores. É a todos os povos da América Latina, hoje que se levantam, no processo no Chile, o que aconteceu também depois do derrocamento da autoproclamada Yáñez na Bolívia, na Nicarágua, na Colômbia, que agora está liderando o partido histórico de socialista, né, de esquerda na Colômbia, e que importante que em maio possam eleger um líder de esquerda, né? Então, eu acho que o povo clama-se por uma mudança e todo esse povo tem que ser escutado, não é apenas chegar, levar no governo ao poder o líder, depois é ainda mais um trabalho mais forte junto com seu povo também, para conseguir concretizar com êxito uma política social justa e que abrace os direitos de todos os povos, né? Muito bom. Essa foi a Tânia Bernoulli, ativista de direitos humanos, imigração e refúgio, coordenadora do Partido Peru Livre no Brasil. Tânia, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, abraço. E a gente aqui no Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O governo Bolsonaro está usando a guerra na Ucrânia como argumento para aprovar a abertura de terras indígenas e ambientais para a exploração mineral. Bolsonaro alega que o Brasil depende de fertilizantes da Rússia, cuja importação de potássio está ameaçada por causa da guerra. Por isso, aponta como solução a aprovação do projeto de lei 191/2000, que facilita, por exemplo, o garimpo e mineração e o desmatamento em terras indígenas. O PL, inclusive, é tido como pacote da maldade. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247 e comentarista da TV 247. Boa noite, Tereza Cruvinel. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer estar mais uma vez com vocês na TVT. Maravilha. Tereza, e este pacote de maldades do governo Bolsonaro, que ao tempo que passa vai colocando-nos a passos largos na Câmara dos Deputados, projetos tidos como de urgência, mas na verdade a gente sabe muito bem o que significa esses projetos de urgência, que aí muito complicado, como mineração em terras indígenas, desmatamento. O que você pode falar para a gente, Tereza? Então, o governo o governo do Bolsonaro sempre se vale de questões, digamos, muito relevantes, né, de situações relevantes para passar umas boiadas, né, como fizeram com a pandemia, confessadamente, né, através ali daquela fala do ex-ministro Salles na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, né? Da mesma forma, agora estão tentando usar a guerra para passar boiadas e inclusive, essa aí, mãe das boiadas antiambientais e contrárias
à diversidade, ao interesse dos povos originários, que é esse projeto que permite mineração e exploração econômica de todo tipo em terras indígenas, com o pretexto de que vai faltar, de que faltarão fertilizantes por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? É verdade, o problema dos fertilizantes existe, mas essa não é a solução adequada, né? Até porque assim, existem estudos, né, pesquisas minerais, apontando outras fontes de potássio e apontando que não há reservas de potássio importantes em terras indígenas, né? O problema principal dessa questão dos fertilizantes é que o governo nunca tratou de garantir a autossuficiência brasileira e desinstalou, interrompeu a instalação, a criação de 2 importantes fábricas, né, nesse sentido, fábricas da Petrobras, fechou uma, descontinuou outros 2 projetos, inclusive um na minha região, lá em Uberaba, que ia ser uma grande fábrica. E é isso. A solução que tem que ser buscada está sendo buscada de verdade, enquanto eles tentam engambelar a opinião pública com essa história de projeto de mineração. A solução agora é diversificar os fornecedores, que é o que está fazendo a própria ministra do Bolsonaro, a Tereza Cristina, indo ao Canadá e a outros países, né? Isso aí é pura desculpa. Aprovaram a urgência, é verdade. Agora, votar o mérito não vai ser fácil, tá? Eu acho que vai ter muita mobilização. A PIB já tem mobilização, a Associação dos Povos Indígenas tem as mobilizações marcadas para quando acontecer acampamento aqui em Brasília, quando essa votação de mérito for marcada, né? E a resistência ali será grande, né? O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está numa obstrução para forçar votações presenciais, porque não há nada que justifique mais votações virtuais em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, consegue criar um falso quórum elevado virtual. Os aliados que vão lá, se manda alguém apertar o botão lá virtualmente para dizer que está presente, né? E não é verdade. Então, essa votação terá que acontecer presencialmente. E aí o jogo será diferente. Não, acho que não vai ser fácil, não. Tereza, o que chama a atenção, você tocou num ponto importante aí, que foi aquela frase que ficou muito famosa no Brasil do ex-ministro do Meio Ambiente, do Salles, sobre passar a boiada. Agora, o presidente Bolsonaro não poderia fazer isso sem um aliado na Câmara dos Deputados, que é o presidente Arthur Lira, né? E o que chama a atenção é colocar na pauta de votação esses projetos que tidos como, eles mesmos dizem, importantes, mas que a gente sabe muito bem que tem algo por trás de tudo isso. Agora, no ano eleitoral, também, o que chama essa questão, Tereza, eu não sei se você concorda, que parece que é um ponto de interrogação muito grande sobre se o presidente Bolsonaro continua à frente da presidência no próximo ano ou não. E aí o que eles puderem passar, vão passando a toque de caixa. Eu queria que você falasse sobre essa questão especificamente do Bolsonaro e o seu aliado na Câmara dos Deputados. Isso é verdade. Não aconteceria nada disso, esses retrocessos que são aprovados e tal, sem um pau-mandado, né, eficiente, como o Arthur Lira. Ele é eficiente, né, em cumprir essa tarefa, né? Sobretudo porque estava tendo essa ajuda, como eu te falei, das votações à distância, né? A pandemia ajudava. Agora, com votações presenciais que vão ter que começar a acontecer, não há nada que justifique, vai ser diferente. Ele já não vai poder ser tão bem mandado pelo Bolsonaro, né? Agora, você tocou no ponto também, que é por que o Bolsonaro, com poucas chances de reeleição, né, tivemos aí nas últimas horas a pesquisa Datafolha, mostrando que ele até teve ali uma recuperação, recuperou alguns pontos de aprovação, e reduziu a distância entre ele e Lula, tanto no primeiro turno como no segundo. Ele conseguiu reduzir no segundo turno bastante essa diferença. Vamos ver aqui. 17 pontos. No segundo turno,
o Lula ganhava dele com uma diferença de 29 pontos em dezembro. Agora essa diferença, o Lula continua ganhando, mas essa diferença é de 21. Tá, mas ele continua sendo um candidato com poucas chances de reverter esse jogo, né? Dada a imensa vantagem do ex-presidente Lula. E por que ele insiste, né, em aprovar projetos de sua agenda de retrocessos nesse ano eleitoral, que até em algumas podem até lhe tirar votos. Mas essa especificamente, ela garante o apoio de setores econômicos, né, que têm interesse nessa exploração de terras indígenas. Eu entendo que eu fico pensando assim, e acho que com alguma razão, que o Bolsonaro, sabendo das suas poucas chances de continuar no governo a partir de 2023, ele está, sabe, querendo, digamos, arrasar a terra, né, para entregar o país a um sucessor adversário em condições muito piores, em condições de reconstrução muito difíceis, né? E assim ele fica tocando as privatizações, né? Olha, ontem acabou de acontecer um leilão de privatização da administração do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, né? Para que essa pressa, né? E temos aí os Correios, a Eletrobras. Eu acho que eles não vão conseguir. Essas são duas privatizações muito complexas, mas tem outras menores que eles continuam fazendo. Vendas de nacos da Petrobras continuam acontecendo. A questão que me é cara da empresa Brasil de Comunicação, que está no Plano Nacional de Desestatização, né? Que eles até acham assim, muito inviável essa privatização, mas aí depois que perder a eleição, ele pode extinguir a EBC. Né, desde a campanha, ele falava que ia acabar com aquilo, né, sem entender que a comunicação pública, né, sistema do qual faz parte a TVT, né, o sistema público de comunicação, que não é destinado à exploração capitalista, o sistema público é um atributo das democracias, ele não entende nada disso. Ele está usando a EBC, a TV Brasil, como um aparelho de propaganda. Mas, numa atitude vingativa, ele pode acabar atacando a EBC de forma assim, muito mais violenta do que já foi antes de entregar o cargo. Eu acho assim, que ele terá 2 meses para usar a caneta derrotado. Se isso realmente se confirmar, ele perder a eleição, e pode fazer muita maldade. Então, é assim que eu enxergo essa insistência em certas agendas, sabe? Agendas de retrocesso no ano eleitoral, tipo assim, a extrema-direita dizendo, podemos perder a eleição, mas vamos aproveitar para destruir bastante. Afinal, como ele mesmo disse, eu não venho para construir, eu venho para destruir, né? Tereza, nós estamos praticamente no final de março já, né? E aí o ano já, efetivamente, já a 1000 por hora, e sem falar que é ano eleitoral. Como você acha que vai ser o comportamento do Congresso aí nesse meio tempo que entre abril e até outubro as eleições? Olha, nós estamos num momento especial aí para os partidos, que é a janela partidária, né? Nesse momento, assim, a agenda de votações, digamos, a parte legislativa do Congresso está muito obstruída também pela própria movimentação de mudanças de partido, né? Os políticos têm até dia 31 de março para mudar de partido sem sofrer punições por infidelidade partidária. E isso está, sabe, uma dança de cadeiras, de filiações, não vai acontecer nada. Bom, depois nós teremos abril, né? Abril também já com a campanha esquentando. Vamos ter abril, maio e junho apenas de funcionamento legislativo efetivo do Congresso, tá? Porque em julho já começarão as convenções para a escolha de candidatos. Em agosto já temos campanha oficial, né? Inclusive com a propaganda no rádio e na televisão.
Então, o Congresso tem um ano semi-morto, né? Ali vão acontecer votações mesmo só abril, maio e olhe lá um pedaço de junho, tá? Por isso que eu acho que muitas coisas, mesmo o Bolsonaro querendo, não vão acontecer. Isso independente do poder de caneta via decreto também, né, Tereza? Porque ele pode usar É, desse artifício, né? o que ele pode fazer por decreto, claro, ele vai continuar. Agora, o que depende de aprovação congressual, né, muitas coisas não devem acontecer. Esse projeto aí, eu não acho que vai ser fácil eles passarem isso, não. Não vou dizer que não consigam, porque quem tem a máquina na mão tem muito poder, mas num ano eleitoral, uma proposta tão antipática, tão rejeitada por setores importantes da sociedade civil, acho que não. Agora, é isso. Essa é a eleição muito difícil. Aquele documento que o PT lançou ontem, justificando a política de alianças, diz que essa é a eleição mais difícil que já enfrentamos, né, diz o documento do PT. Eu acho que vai ser uma das eleições mais difíceis que o país já enfrentou, né? O país como um todo, porque a democracia estará em xeque, né? A normalidade do processo, teremos um presidente que, sabe, ameaçou tanto o sistema eleitoral, não sabemos como ele vai se comportar, né? Então, é um ano assim em que a campanha vai dominar a agenda política, vai sobrar muito pouco tempo para a atividade legislativa, e vai ser uma campanha muito sangrenta, muito agressiva, muito imprevisível, né? E com o Bolsonaro jogando tudo para tentar reverter a sua situação desfavorável, né? Jogando assim, olha, eles vão arrombar as contas públicas com falsas bondades, né? Aí para tentar ganhar voto, sobretudo entre os mais pobres. Então o Auxílio Brasil, R$ 400, ele pode ter ajudado o Bolsonaro a recuperar um pouquinho, aí nessa pesquisa Datafolha que a gente cita. Mas tem um dado importante, olha, 62% dos que recebem Auxílio Brasil diz que não votam nele, né? Aí ele agora faz mais uma bondade. Quem recebe Auxílio Brasil vai poder ter empréstimo consignado, antecipa o 13º dos aposentados, vai liberar R$ 1.000 do FGTS para todo mundo, vai perdoar dívidas de estudantes do FIES. E assim é uma bola de neve, tudo isso vai arrombando as contas, eles não têm menor responsabilidade, menor compromisso com nada, até porque a chance de entregar para o Lula é muito maior do que a chance de ele ter que consertar os próprios estragos, né? Depois, então é o dane-se, sabe? Para não falar um palavrão, o Bolsonaro ligou o dane-se, sabe? Vou fazer tudo possível aqui e depois, se eu ganhar, eu conserto. Se eu não ganhar, conserta nada, né? Mas se não ganhar, sabe, dane-se o Lula. Ou outro presidente, mas em princípio é o Lula. Porque eu não tenho nada com isso. Né? Verdade. Tereza Cruvinel, colunista do portal 247, comentarista da TV 247, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço, Tereza. Abraço, até a próxima. Obrigado por estar com vocês também. Até a próxima. O ex-procurador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, terá que pagar R$75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ condenou Dallagnol pela utilização do PowerPoint em entrevista coletiva do Ministério Público Federal, em 16 de setembro de 2016. De acordo com a decisão do tribunal, Dallagnol utilizou expressões não técnicas contra a honra e a imagem de Lula, se afastando dos conceitos jurídicos. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Luiz Carlos da Rocha, que é advogado e mestre em direitos. Boa noite, doutor Luiz Carlos da Rocha. Seja muito bem-vindo. Prazer em falar com o senhor. Boa noite, como estão vocês? Tudo bem? Desculpe a falta da gravata, é que hoje é sexta-feira. Faz parte, né? Hoje é sexta-feira.
Doutor, eu queria que você falasse para a gente, repercutisse aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também da Rádio Brasil Atual, essa decisão do STJ, né, que condenou aí o ex-procurador Deltan Dallagnol a condenar a indenização ao ex-presidente Lula. Olha, essa decisão, o valor dela é compatível com o que normalmente se pratica no STJ, né, em situações envolvendo o cidadão, quando o cidadão ofende o outro, né? Ocorre que o problema é que não se trata de uma situação que são dois cidadãos comuns, né? Nem o presidente Lula é um cidadão comum e nem o Dallagnol é um cidadão comum. E o contexto da época também não era de uma situação normal, corriqueira, de pessoas privadas, né? Então, a ofensa, nesse caso, ela foi muito extensa, muito profunda, né? Capaz de realmente, com a intenção de produzir danos de grande monta na imagem do ofendido, né? O presidente Lula não é um candidato a presidente da República, né? Então, ela tinha uma finalidade, a ofensa. De modo que, embora eu tenha considerado bem-vinda e bem posta a condenação, porque, de fato, o PowerPoint não tinha nada a ver com aquela denúncia do triplex, por exemplo, era um ato midiático, era um espetáculo que o Ministério promovia naquele dia. Eu considero que o valor ficou abaixo do que poderia ter sido. Pois é, doutor Luiz Carlos da Rocha, exatamente do que a gente está falando sobre aquele PowerPoint que ficou famoso no Brasil inteiro, né, onde colocava o presidente Lula no centro, segundo o que dizia o ex-procurador, de uma quadrilha, que o presidente Lula seria o chefe dessa quadrilha. E daí a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O STJ foi muito condescendente com essa decisão, porque a defesa do ex-presidente pedia 1 milhão de indenização. Eles baixaram para 75, com juros e correção, vai passar um pouco mais de 100 mil reais, mas muito se questiona este valor. É isso mesmo ou não? Não, o valor, como eu disse a você, ele é compatível numa situação de normalidade, entre duas pessoas privadas se ofendendo, né? Mas a cena não era essa, a cena era de uma interferência na eleição presidencial, e acusando o presidente Lula de um crime que depois, na ocasião nem existia ainda, mas na ocasião, depois o presidente veio ser absolvido, né, dessa acusação aí. Então, foi um ato de espetáculo premeditado que, na minha opinião, merecia uma reprimenda mais elevada. O pedido era de 1 milhão. Agora, é possível que ainda o tribunal, diante da cena que se formou agora, né, com a notícia da condenação, possa rever esse valor. Porque segundo o procurador tem anunciado nas redes sociais, ele já arrecadou 500 mil, né? Ou seja, se ele está arrecadando dinheiro para pagar a indenização, se não é ele que vai pagar, nós já estamos diante de uma situação em que uma das características do processo de condenação por ofensa, né, do dano moral é o sancionamento do ofensor, né? Então, se ele já recebeu 500 mil, né, e a indenização é de 120, 115, ele já está levando vantagem. Então, o ofensor não está tendo nenhuma sanção, né? É possível que, em função dessa cena que se formou agora, o STJ volte a deliberar sobre a questão, e pode ainda deliberar sobre a questão, e, eventualmente, levar e condenar o Dallagnol a pagar aquilo que, efetivamente, a defesa do presidente Lula está pedindo. Agora, esta decisão também do STJ trouxe à luz também um pouco a valorização dos advogados nesse sentido, porque a época, né, deste PowerPoint, dessa entrevista coletiva dos procuradores da Lava Jato lá de Curitiba, muito se questionou a legalidade do que foi feito, aquela espetacularização toda na mídia, né? E essa decisão também, de certa forma, vem valorizar aí o trabalho dos advogados, não é, doutor? Sem dúvida, a Lava Jato tinha uma prática de fazer condução coercitiva, né, em larga escala, de maneira abusiva. Todo mundo que eles deitavam uma investigação sobre a pessoa, ou era presa, ou sofria uma condução coercitiva. E o argumento, na ocasião, que o Moro usou, é que era preferível fazer uma condução coercitiva ao invés de prender. Ora,
Se não tem elementos para prender, você não pode fazer condução coercitiva, porque a pessoa não é obrigada a falar. É um direito constitucional ao silêncio. Então, se eu tenho o direito a ficar em silêncio, ninguém pode me arrastar para uma delegacia para prestar depoimento, para prestar esclarecimento. Finalmente, o Supremo proibiu essa prática, né, que era uma prática abusiva da Lava Jato. Nós tínhamos também as prisões provisórias alongadas, abusivamente, para, como diz o ministro Gilmar Mendes, pressionar, torturar psicologicamente os réus e levá-los às delações, como aconteceu em muitos casos. Enfim, e os vazamentos, né? Toda vez que tinha uma operação, havia um vazamento antes, a fim de que o nome dos investigados fosse largamente exposto no Jornal Nacional, né, combinado com a Rede Globo, e com isso você já antecipava uma culpa, uma condenação, já destruía a imagem do investigado, né? Então é nesse contexto que eu acho que essa questão tem que ser posta. E como você disse, de fato é um momento em de se prestigiar, revalorizar a advocacia, porque o direito de defesa é um pilar essencial, fundamental da democracia, né? Agora, doutor Luiz Carlos da Rocha, na época desta coletiva de imprensa, com esse PowerPoint que viralizou, a gente lembra que alguns veículos tradicionais da mídia, por exemplo, televisões, jornais, televisões deram blocos inteiros falando desse PowerPoint, jornais impressos e revistas deram capas e mais capas gigantescas. Mas, no entanto, quando essa decisão foi revertida e o STJ deu ganho de causa ao ex-presidente Lula, você não viu esse mesmo tratamento na mídia, né? Como que o senhor avalia isso? Olha, tem um escritor francês que escreveu uma obra muito importante, que é sobre o espetáculo, né? O uso do processo judicial como elemento do espetáculo. O título da obra é Estado e Espetáculo. E isso, portanto, não é novo, é uma coisa antiga, estudada por filósofos, juristas, gente da área da ciência política, e o que se fez na ocasião foi isso, né? A Lava Jato fazia isso cotidianamente, ao final de cada operação se fazia uma coletiva. Nesse caso, eles resolveram fazer uma coletiva do nada, né? Não tinha nem operação, e fizeram uma coletiva e colocaram lá aquele PowerPoint com o presidente Lula no meio, né? Ou seja, era parte desse processo da destruição da reputação, certo? Então, quando o STJ julga isso, julga um processo como esse, essa ofensa que foi feita ao presidente Lula por ocasião daquela coletiva do PowerPoint, tem que contextualizar que o que se pretendia era realmente ofender. O que se pretendia era realmente destruir a reputação do presidente Lula, né? Portanto, foge de uma situação de normalidade, de um processo qualquer, e, portanto, eu acho que é preciso dar uma resposta para essa situação, porque ela não é só uma reparação ao presidente Lula. A democracia foi violentada, a democracia foi atingida. Toda vez que uma autoridade, um sistema de justiça, faz isso com um réu, qualquer que seja ele, isso funciona como uma agressão à democracia, porque a ampla defesa, o contraditório, a presunção da inocência são pilares da democracia, são direitos fundamentais que têm que ser protegidos com rigor, né? E, nesse caso, foram brutalmente estraçalhados pelo Dallagnol e pela turma da Lava Jato. Eu acho que, realmente, se o STJ puder voltar a deliberar sobre esse tema, eu creio que seria muito oportuno que a reprimenda fosse exatamente como a defesa do presidente Lula está pedindo. A época em que o presidente ficou detido lá em Curitiba, na Polícia Federal, o senhor foi um dos advogados que sempre esteve lá presente e visitava o ex-presidente lá na carceragem da Polícia Federal. E o presidente sempre falou nas entrevistas que não iria sossegar, não iria descansar enquanto não provasse a sua inocência e provar que os procuradores da Lava Jato estavam usando, né, o Poder Judiciário como uma questão política para atacá-lo particularmente. Depois dessa decisão do STJ, como que o senhor viu tudo isso? E mais, né, o que o senhor pode falar para a gente de quando o senhor visitava, o presidente era enfático e falava exatamente isso, doutor? Eu creio que essa decisão, embora esse valor
de 75 mil seja até simbólico, né, ela tem uma importância muito grande, né, porque ela é como que um certificado que atesta que o presidente Lula tinha razão em todas as decisões que ele tomou, a começar pela decisão de não sair do país. Né? Ele poderia ter se exilado em outro lugar, como o Evo Morales fez, como o ex-presidente do Equador fez também, que saíram do país. O presidente Lula resolveu ficar, ser preso e vir para Curitiba. E desde o primeiro minuto que eu estive em contato com ele aqui em Curitiba, ele era absolutamente convicto, dizendo que era uma mentira e que ele Lula, iria derrotar a mentira. Né? Ele usava a seguinte expressão: eles colocaram o bode mais fedido da história do planeta na sala. Eu quero ver o que eles vão fazer com isso. Né? E, de fato, o que aconteceu na sequência, nós todos conhecemos. Né? A Lava Jato sequestrou o presidente Lula durante 581 dias em Curitiba, ele resistiu, teve um apoio extraordinário daquela vigília. Eu me lembro quando ele chegou aqui preso, eu estava num gabinete do desembargador aqui, estava chovendo muito naquele dia, frio, e aí o desembargador, olha, esse pessoal vai ficar aí uma semana, vai chover, vai fazer frio, eles vão embora. Na verdade, a vigília ficou 581 dias, junto com o presidente Lula aqui em Curitiba, um gesto de solidariedade fantástico, notável, né, que merece um lugar especial na história, e o presidente nunca deixou de dizer que ele era inocente, que ele ia provar que o Dallagnol e o Moro eram mentirosos, e de fato ele está provando isso, e essa decisão vem a chancelar essa posição do presidente Lula. Inclusive, quando foi oferecido para ele a possibilidade de ele sair com tornozeleira, ele soltou aquela frase famosa: meu pé não é, minha canela não é canela de pombo, para ficar com argola. Então, ele foi, a certeza, a convicção, a firmeza do presidente Lula fez com que todo mundo no entorno dele também tivesse a convicção de que isso seria superado, de que a situação dele seria uma situação vitoriosa. E agora as pesquisas de opinião pública apontando aí, né, o erro monumental que foi a Lava Jato ter convertido aquela operação num processo de político, partidarização, né, e jogou fora a oportunidade de eventualmente realmente fazer um combate sério à corrupção no Brasil. Doutor Luiz Carlos da Rocha, advogado e mestre em Direitos, foi um prazer falar com o senhor aqui no Revista Brasil TVT. Espero falar com o senhor na próxima oportunidade, viu? Abraço. Espero voltar a falar com vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos os telespectadores da grandiosa TVT. Abraço. Agora a gente tem um recado para você que nos assiste aqui na TVT e também nos ouve na Rádio Brasil Atual, viu? Agora a TVT tem um novo canal no YouTube, com os melhores momentos de toda a nossa programação, os Cortes TVT. Nos Cortes TVT você vai encontrar todos os vídeos menores, materiais e entrevistas. Acabando o Revista Brasil TVT, você vai lá no YouTube e procura por Cortes TVT. Ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na câmera da sua televisão. Você já pode assistir e compartilhar as entrevistas do programa do Revista Brasil TVT. E claro, não esqueça de se inscrever no novo canal Cortes TVT. Mas lembrando que o canal do YouTube da Rede TVT, você continua assistindo a programação ao vivo e os programas completos. Portanto, vai lá, se inscreve nesse novo canal Cortes TVT, vai lá, se inscreve que você pode acompanhar todas as entrevistas, o que passa na TVT de forma compacta e aquilo que você pretende ou quer acompanhar. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta, não sai daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual.
Na próxima quinta-feira, dia 31 de março, será realizada aqui na cidade de São Paulo a Caminhada do Silêncio. O ato lembra as vítimas de violência do Estado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Eugênia Gonzaga, que é Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do IPF e uma das organizadoras da Caminhada do Silêncio. Boa noite, doutora Eugênia Gonzaga. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, fala pra gente desta caminhada silenciosa que será realizada no próximo dia 31, na quinta-feira que vem, uma data importante para jamais ser esquecida, doutora. Essa caminhada já é uma prática em outros países, como Chile, Argentina, Uruguai, onde acontece já há mais de 30 anos. E nós, no Brasil, começamos a fazer em São Paulo em 2019 e foi realmente assim uma adesão esplêndida, né, do público, a cooperação, todos em silêncio, com velas. Foi, eu acho, que o maior ato de direitos humanos no pós-ditadura. E, obviamente, depois desses 2 anos a gente não conseguiu reeditar o evento e aí agora com essa, como está refluindo, né, essa onda de Ômicron, então a organização falou, é hora da gente começar a fazer, né? Todo mundo precisa ir para a rua, esse dia não pode ficar sem marca. Então, decidimos por fazer no dia 31 de março, mesmo sendo uma quinta-feira, achamos que era muito importante marcar a data, né? 31 de março e 1º de abril, no caso, né? Que são as datas que deram início, onde teve início a ditadura militar no nosso país. É uma data, como você disse, Isaac, para não ser esquecida, para que não se esqueça, para que não continue acontecendo todas as violências que tiveram seu berço aí já nesse período de ditadura. Sem dúvida. Doutora, a Caminhada do Silêncio acabou, obviamente, incorporando, ao longo dos anos, outras bandeiras ligadas à violência, ao terrorismo de Estado. A gente, claro, é o golpe, é o 31 de março, é o golpe militar, é a ditadura, mas a gente sabe que na democracia as violências de Estado continuam. Eu gostaria também, então, por favor, que a senhora pudesse explicar quais as outras bandeiras que estão incorporadas na linha de frente da caminhada desse ano. Nós sabemos que o Estado nunca parou de fazer as suas vítimas. O Estado não fez justiça de transição, o Estado não puniu os seus agentes e ele continua sinalizando para os demais agentes que eles podem continuar perpetrando crimes, que a impunidade deles está garantida. Existe uma prática no país de impunidade desse tipo de violência. Então, cada vez mais nós estamos conseguindo, na organização da caminhada, representantes de diversos espectros, né, dessas vítimas, desde a ditadura, do movimento negro, né, vítima histórica no nosso país, indígenas também, mais, né, um grupo sujeito a genocídio, população de rua, LGBT, QIA+, e até vítimas da Covid nós temos trazido, porque entendemos que todos eles são vítimas, eles e elas, né, e vítimas da omissão, ou né, das ações ou da omissão do Estado brasileiro. Sem dúvida. Doutora, fala pra gente o que vocês estão pensando exatamente, como que vai ser essa caminhada, vai sair de onde, vai até onde, o horário, para que os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem quiser participar, possa comparecer e o formato dela, por favor. Caminhada é, obviamente, um evento aberto ao público, ela tem início dentro do Parque do Ibirapuera. As pessoas vão se encontrar na Praça da Paz, que é uma praça bem grande, fica em frente à lanchonete principal ali do parque, e você pode ter acesso a essa praça tanto pelo portão 7 como pelo portão 8 da Avenida República do Líbano. A partir das 17 horas, essas pessoas serão recebidas, né, com falas da organização, com depoimentos de vítimas e principalmente com música, com poesia. É um momento ali de reflexão, né, até que as pessoas consigam, né, chegar e possam se organizar direitinho para a saída da caminhada que vai ter início às 19 horas. É uma caminhada de 800 metros, não é uma caminhada muito longa,
né? Mas achamos que é um percurso bastante seguro, um percurso acessível, inclusive para pessoas com cadeira de rodas, né? Pessoas que têm alguma dificuldade. E ela sai, então, dessa Praça da Paz até o portão 10 do parque, onde fica, já do lado de fora do parque, um monumento aos mortos desaparecidos políticos, que é um monumento, acho que o mais representativo na cidade de São Paulo, das vítimas de violência. Ele foi concebido, né, pelo Ricardo Otaki, e ele mostra muito bem isso que a gente quer, né, quer colocar, né? É um monumento que tem ali as suas 5, 6 lanças brancas, assim, já com os nomes das pessoas, né? E ela tem outras em cobre, assim, né? Sem nomes, mas é justamente para representar, né? Que essas que a gente consegue ver são poucas, perto de tantas que existem, né, no Estado brasileiro. E então é por isso que a gente realmente escolheu lá e está mantendo, porque achamos que é um local bastante representativo. Então é isso. Aí no final, lá no monumento, obviamente, né, vai ter alguma exortação, alguma fala e uma música, né, para encerrar. E aí a caminhada está encerrada. As pessoas em 2019 depositaram flores, depositaram fotos, velas no monumento. Impressionante. Eu fui lá depois, né, que tinha passado a noite, para ver como é que estava. Tinha até carta, gente. Tinha carta das pessoas. Achei estranho, né, porque não é um local religioso, mas tinha muita gente ajoelhada, rezando. Sim. Depois que a caminhada passou. Eu comentei isso com a Vera Paiva, que é familiar também de desaparecido político. Ela falou, Eugênia, a gente passa por isso na minha família. Você não ter um túmulo é muito duro. Você não ter um túmulo para rezar, representativo, a gente parece que precisa um pouco desse tipo de materialização. Então, para as pessoas ali, realmente foi muito importante para as vítimas, para os seus familiares, né, ter um local, né, de homenagem, um local para pôr uma vela, né, para pôr uma flor. Isso foi muito importante mesmo. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Com certeza. Doutora, você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos desaparecimentos forçados. A senhora participa há muitos anos de um trabalho bastante contundente com relação a esse acompanhamento. E o que eu sempre percebo, nas vezes em que já conversamos sobre isso e outras vezes em que eu te vi falando sobre isso, até o processo do cemitério de Perus e tudo mais, existe uma continuidade, os desaparecimentos que ficaram conhecidos na ditadura continuam acontecendo hoje nas periferias de todo o Brasil. Eu gostaria de saber como está esse acompanhamento hoje e se houve alguma melhora no sentido de acompanhar e fiscalizar esse tipo de situação nos últimos anos. Até mesmo considerando que estamos sob um governo, né, que não respeita os direitos humanos. Os órgãos responsáveis, eu já não estou mais à frente desse tipo de trabalho, mas eles estão muito atentos, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, as entidades de denúncia, né? Mais do que nunca elas estão falando, elas estão sempre denunciando, mas a gente não vê uma diminuição no número de pessoas, é um descaso muito grande com a maneira de se fazer os enterros de pessoas pobres. Então, por exemplo, se qualquer um morrer no Rio de Janeiro como indigente, por exemplo, eu perco a memória, sofro um acidente, ninguém me localiza, não sabe quem eu sou. Sou enterrada como indigente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Em 3 anos, se ninguém reclamar aquele corpo, até porque vai que se a família sabe, por exemplo, que você foi acidentado, por exemplo, no Rio de Janeiro, sei lá, alguma coisa assim. Se esse corpo não for reclamado em 3 anos, esse corpo é destruído, esse corpo é recolhido e levado para fornos. Ele é completamente descartado. Isso é uma coisa que não poderia acontecer no país, justamente com os corpos de desconhecidos, porque são esses que precisam ser preservados para que propicie uma busca futura, né? Ainda que você precise de desocupar espaço, você tem que fazer uma maneira de rastreabilidade nos ossários, e não tem, né? No Brasil a gente ainda não tem. Com a Covid, houve um certo avanço, houve uma norma do Conselho Nacional de Justiça, seguindo orientações internacionais, né, sobre enterrar os pertences junto com a pessoa, né, encapar, né, as coisas com plastiquinho dentro, né, do féretro, né, para poder identificar mais adiante, não descartar, né, o esqueleto das pessoas não identificadas. Esperamos que isso
inclusive, contribua para essa questão do desaparecimento, mas é muito pontual. O Brasil não tem uma lei nacional sobre isso. Cada município faz de um jeito. E como 80% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, a maioria deles não tem nem livro de cemitério. As pessoas chegam lá e vão enterrando, realmente caótico. Eu falo, né, até ouvi isso de uma família. Eu acho que a gente não pode falar mais essa de desaparecido político como sendo aquele da ditadura. Sim. Todos hoje somos, essas pessoas que estão desaparecendo, são desaparecidos políticos, porque é uma política de desaparecimento. Exato. É uma política que não deixa ter uma lei, é uma política que não deixa ter realmente formas de se localizar essas pessoas. Então, o desaparecimento político continua acontecendo e hoje. Doutora, isso que a senhora fala é muito importante. Eu vou trazer um relato aqui especificamente para a gente contextualizar essa nossa conversa quanto à população transexual e travestis em situação de rua. E hoje é muito comum, infelizmente, essa população, quando ocorre, enfim, pessoas queimadas, pessoas mortas por N violências, né, sob a tutela do Estado, e que são enterradas como indigente. Impossível uma pessoa adulta com mais de 18 anos, 20 anos, ser enterrada como indigente. E quando a senhora fala dessa falta de política do Estado, efetivamente, que ano sai ano entra ano, que assassina, que maltrata e que violenta literalmente o ser humano, essa falta de política evidente dos direitos humanos, né? Para combater tudo isso ainda é muito difícil. E quando você procura os agentes do Estado, quando você trabalha com alguma entidade que vai até uma delegacia, ainda você sofre algum tipo de preconceito por ir até uma delegacia, tentar reconhecer aquele corpo e dar o mínimo de dignidade até na morte dessa população. Ainda é muito difícil, né, doutora? Muito difícil. As mães de rapazes que são mortos pela polícia ou por seguranças privados, né, o que acontece demais, essas milícias, segurança privada, eles se portam de uma maneira indescritível. Essas mães relatam toda essa violência psíquica sofrida, né? Não vamos atrás do seu filho, ou então, seu marido desapareceu, é comum, família deixa a mulher mesmo, homem deixa a mulher mesmo, né? Não existe a menor dignidade, né, nesse tratamento. As defensorias públicas têm feito um trabalho de apoiar esse tipo de família, essas vítimas, na busca né, policial desses entes queridos. Então, o órgão hoje que eu acho que, assim, mais do que a polícia, que pode ajudar muito essas pessoas, são as defensorias públicas nos estados. Sem dúvida. Doutora, eu queria falar um pouco mais, já que a data de 31 de março ensejou a nossa conversa, embora a gente tenha tido outros desdobramentos, estamos tendo nessa conversa, mas queria voltar um pouco, porque no programa de hoje a gente falou um pouco mais cedo sobre o Peru, e falamos um pouco da ditadura, e aí me faz remeter às ditaduras da América Latina, e, de certa forma, uma memória esquecida, propositalmente ou não, do brasileiro com relação ao que passou. Eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, por que isso acontece aqui no Brasil? A gente avalia, por exemplo, a situação da Argentina. Os argentinos se lembram, se recordam, essa história de você lembrar para não esquecer, de marcar. E aqui no Brasil, no entanto, a gente tem um presidente que questiona a ditadura e um grupo, uma horda de pessoas que vive falando e que acabou ganhando voz nos últimos anos. A que a senhora atribui isso? É muito difícil, né? Acho que a gente precisaria de um estudo de sociológico, né, para entender isso no país. Eu acredito que nesses países a interferência dos militares nos governos seguintes não foi tão grande. No Brasil, a gente teve muita interferência. No Brasil, houve assim, um controle total dos militares sobre a transição. Então, como se dizia, transição lenta, gradual e moderada e controlada. Tudo que foi feito até hoje, gente, de justiça de transição, passa pelos militares. As leis que criaram a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos em 95, Constituição, que criou a Comissão de Anistia, todas elas foram leis que tiveram que ser negociadas com os militares. Ninguém nunca exerceu esse papel de chefe, comandante-chefe das Forças Armadas. É tratado como um assunto de realpolitik, como se eu não pudesse tocar nesse tema, porque senão eu vou criar uma onda, né, contra mim, eu vou perder a governabilidade. E isso foi um caminho errado,
né? A meu ver, ainda que com ótimas intenções, mas foi um caminho errado. Os países que não fizeram sua justiça de transição, que não colocam as forças armadas onde elas devem estar, que é na defesa externa do país, na defesa, na ajuda humanitária, e jamais na repressão civil, na segurança civil, e jamais em cargos civis. A Comissão Nacional da Verdade recomendou a desmilitarização das polícias militares. A gente mantém cada vez pior a militarização das polícias militares e até as guardas civis metropolitanas estão militarizadas. As polícias do Senado, da Câmara, do Supremo, todos são militarizados, seguem as mesmas regras, e até os cargos civis. Isso está encruado em todas as instituições do Estado. Você pega no Supremo Tribunal Federal a quantidade de assessores, de pessoas lá que são militares, e eles não vêm para o cargo civil agindo como civil, eles vêm para o cargo civil agindo como militares. Né? Então, a gente está vivendo uma onda ao contrário, a meu ver, por toda a deferência que foi dada durante todo esse período a quem usurpou o poder. E, doutora Eugênia, e o que chama a atenção é que quando a gente se defronta com esses militares em cargos civis, que a gente questiona e pede um pouco mais de humanidade, a gente é visto como parece um extraterrestre, que é um assunto de outro mundo, né? Eu acho assim, sabe, Isaac, o ser humano, às vezes, ele não é muito bom, não, né? E às vezes ele fica achando, eu vou me proteger. Ele tem um instinto, né, de defesa e ele acha assim que se ele deixar incluir muita gente, vai faltar para ele, né? Talvez, né? Isso. Você vê, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Pensamos que a humanidade tinha aprendido alguma coisa e agora essa guerra, né? As pessoas e com incentivo, né? Parece que a guerra é incentivada. Né, tudo converge para se fazer exatamente a guerra. E aqui, a guerra do dia a dia, né, que a gente vive. Se eu subo um degrauzinho, eu vou empurrar o degrau de baixo, porque eu não quero que ele venha usufruir dos mesmos bens que eu estou usufruindo. Né, uma coisa meio atávica. Né? Isso eu acho que resolve com educação para os direitos humanos, né, essas medidas de memória, de verdade. Essas pessoas precisam entender que em terra que tem tortura, que tem esse tipo de conduta, ninguém é cidadão, ninguém está livre de um Estado violento. Sem dúvida. E dos frutos do Estado violento. Sim. Porque o Estado violento produz mais violência. Sim. Então, muito. Aquele que quer segurança, ele não vai conseguir isso com a atual maneira de combater a violência. Não tem como conceber segurança, por exemplo, incentivando política de armamento para as pessoas aleatoriamente, não é, doutora? Impossível pensar em segurança patrocinando armar a população. Exato. Impossível, impossível. Doutora, queria aproveitar esse momento também para usar o termo da caminhada do silêncio e falar sobre a importância no momento que a gente vive de defender os valores democráticos e sobre, na sua avaliação, quando a gente falou um pouco de memória e agora eu quero falar de verdade. Num momento em que a gente está vivendo uma guerra narrativa, propagação de fake news, ataques aos comunicadores e à imprensa, qual a importância da verdade nesse momento na sua avaliação? Tem tanta psicologização, né, sobre o que é a verdade, né? A verdade relativa, a verdade é o que está nos autos, né? A verdade formal, a verdade material. Acho que a verdade é uma só, né? Os fatos não podem mudar dessa maneira. Está todo mundo aprendendo. Ninguém nunca, né, na face da Terra lidou com essa variedade de fontes de informação. Ninguém teve esse acesso, né, às redes, à informação da maneira que a gente tem hoje. E, mais uma vez, né, vem à tona, infelizmente, o que tem de pior. Porque esse tipo de proximidade nas redes era para, fazer uma coisa fantástica, né? Mas as pessoas acabam, infelizmente, destilando ali o ódio e, obviamente, tem aqueles poderosos que surfam nessas ondas, né? Eu fico, assim, chocada de ver que tem agências internacionais especializadas em identificar os perfis propagadores de ódio para justamente proliferar aquele perfil porque ele vai ajudar o candidato X ou Y. Então, é uma coisa, assim, armada mesmo.
E as formas de resistência, elas têm que ir aos poucos, de dentro para fora, é um trabalho contínuo, né? Educação e direitos humanos é um trabalho, né, para sempre. Com certeza. Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF e uma das organizadoras da Caminhada do Silêncio no próximo dia 31 de março. Muito prazer em falar novamente contigo, doutor, e até uma próxima oportunidade. Abraço, doutor. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Tchau. O Dia Mundial da Água foi celebrado na última terça-feira, dia 22 de março. Especialistas cobram as soluções para democratizar o acesso à água e ao saneamento na perspectiva do direito humano, tal como reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Isso inclui a luta contra a privatização da água. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Léo Heller, que é doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador da Fiocruz Minas Gerais. Boa noite, professor Léo Heller. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Professor, na última terça-feira foi celebrado o Dia Mundial da Água. E muito se questiona, né, a capacidade nossa de armazenamento e até onde vai nossa capacidade de ter água de qualidade, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, trouxesse um panorama aí da nossa situação, não só aqui no Brasil, mas de forma geral no mundo como um todo, por favor. Sim, a grande limitação é a ausência de serviços adequados que forneçam água às populações. E sempre que nós falamos de água, falamos também de esgotamento sanitário, né? Sempre importante pensar nesse par, né? A água que nós usamos hoje é o esgotamento sanitário que vai ser gerado em seguida, né? Bem, esses serviços faltam para um contingente importante de pessoas. Às vezes não faltam, mas são precários, né? Os números mundiais dão conta de algo como 2 bilhões de pessoas sem acesso adequado à água e 3,6 bilhões, né? Nós estamos falando aí de quase 50% da população mundial sem acesso adequado ao esgotamento sanitário ou ao saneamento. O quadro no Brasil não é muito diferente dessa proporção da população mundial com acesso precário, né? O Plano Nacional de Saneamento, que foi revisto em 2019, fala de mais ou menos 45% da população brasileira sem um acesso adequado à água e mais da metade, 55%, sem acesso adequado a esgotos, né? Esses números variam um pouco, dependendo do que nós chamamos de adequado, do que nós chamamos de acesso. De qualquer forma, as estatísticas nos mostram um déficit muito importante. E o que é mais grave é que esse déficit não é homogeneamente distribuído pela população. Esse é um ponto muito importante porque, por exemplo, nós observamos em 2020 uma grande campanha no Brasil pela privatização dos serviços, né? Então, falava-se nesses números de uma maneira geral, sem dizer quem não tem os serviços, né? E é muito óbvio para quem estuda, para quem trabalha os dados, observar de que quanto mais pobre a população, menor a chance de acesso. Se vive na região Nordeste ou Norte, a chance de acesso é menor do que viver no Sul ou no Sudeste. Populações afrodescendentes, né, tem mais limitação no acesso. Quem vive em vilas e favelas ou na zona rural. Então, isso é uma contradição, né, nesse discurso sobre a privatização, porque são populações de baixa atratividade para o capital privado, né? Certo, professor. Queria falar um pouco agora sobre uma discussão que sempre acontece, não apenas no Dia Mundial da Água, mas ela tem sido muito frequente, que é o uso da água para a produção agrícola e para o agronegócio. E aí sempre existe esse debate, porque eu até vi no Dia Mundial da Água, pessoas debatendo, discutindo mesmo, batendo boca na internet, dizendo assim: você está criticando aí o agronegócio, mas você tem que se alimentar. Mas não é sobre isso. Uma coisa é a gente falar sobre a produção agrícola e a outra é o uso excessivo, inadequado e não sustentável do agronegócio para a produção de alimento dessa água.
Queria que você trouxesse um pouco a análise desse cenário, o quanto a exploração do agronegócio acaba fazendo com que esse recurso se torne cada vez mais escasso. Bom, tem vários problemas em relação ao agronegócio. Eu prefiro até não entrar muito, porque não é muito minha área, mas sabemos que o agronegócio é monocultura, é uma cultura voltada para exportação, não responde, né? Isso é muito interessante, né? Quem responde pela maior proporção dos alimentos produzidos, dos alimentos agrícolas produzidos no Brasil, é a agricultura familiar, não é o agronegócio. Isso é importante. E, bom, enfim, esses são temas um pouco paralelos à nossa discussão, que é sobre água, mas eu penso que a água é um problema gravíssimo, porque o agronegócio é muito perdulário, digamos assim, ele é pouco racional no uso da água. Usa muita água e uma parte pequena da água utilizada é efetivamente incorporada, né, na produção agrícola. Tem um espaço enorme para otimizar o uso da água na agricultura, em geral, né, no agronegócio em particular. Algumas estatísticas dão conta de que 70% da água utilizada no mundo é para agricultura, para irrigação, né? Tá. E menos de 10% para consumo humano. Então, quando falam, olha, economize água, tome banho mais rápido, né? Não demore no banho. Ok, acho que todos nós temos um compromisso ambiental, a gente não deve lavar carro toda hora, não deve lavar passeio com mangueira, né? Mas é um pouco hipocrisia isso, né? Dizer que é nossa culpa por tomar um banho de 5 minutos e não de 4, né? Que nós estamos esgotando com a água no planeta. O que está esgotando com a água no planeta é a agricultura, não é o consumo humano. Então, esse é um conflito grande, embora o marco dos direitos humanos diga que a prioridade para o uso da água é para consumo humano, e a Lei Brasileira de Recursos Hídricos também vai dizer isso, né? Que em situações de escassez a prioridade é para consumo humano e dessedentação de animais, existem inúmeros casos de conflito, né, pelo uso da água entre a agricultura e as populações, né? E quando se trata de um agronegócio, não estão na mesa atores que têm o mesmo poder, né? O agronegócio, nós sabemos do poder econômico que tem, do poder político que tem. Então, em muitas situações de conflito, os interesses dessa atividade econômica acabam prevalecendo, né, em detrimento da água para consumo humano. Sim. Professor, na semana, aliás, né, que sucedeu o Dia Mundial da Água, eu li várias reportagens e uma delas tinha um mapa explicando que daqui a umas 3, 4 décadas, onde a população entrará em conflito literalmente por água, esse bem tão precioso. E eu queria saber do senhor até onde isso é mito, até onde isso é verdade, é lenda. Aí entra um outro componente, uma outra variável importantíssima nessa discussão, que são as mudanças climáticas. Né? A água está se tornando mais escassa, não apenas pelo consumo exagerado, consumo excessivo, mas pelas mudanças ambientais, né? E nós sabemos, as mudanças climáticas levam a ampliar os extremos, né? Então, nós tanto temos excesso de chuva, enchentes, inundações, como temos seca, períodos de estiagem muito mais prolongados e mais severos, né? Nós estamos presenciando isso no Brasil, não precisa fazer grandes estatísticas, né? A gente todo ano, né, convive. O Brasil é muito singular nesse aspecto, né? Porque nós temos diferentes climas, né, no nosso quase continente, né, no nosso país. Então, às vezes, no mesmo mês, tem seca no sul, excesso de chuva no nordeste, no outro mês inverte, não é? Mas nós estamos presenciando esses extremos cada vez mais graves, né? E isso certamente vai se refletir sobre a disponibilidade da água. Aí essa discussão anterior se aplica também, né? Disponibilidade para quem, né? Para a agricultura, para as populações, para as indústrias, para as atividades recreativas, né? Esse que é o grande desafio da humanidade, é proteger as populações no seu acesso à água de acordo com o marco dos direitos humanos, né? A outra coisa relacionada a isso é
Existe uma discussão, né, todos nós sabemos, bastante aprofundada sobre mudanças climáticas, tem ocorrido as COP, né, Conferência das Partes, periodicamente, né, esse ano foi na Escócia, né, e são firmados muitos compromissos entre os países. Mas uma parte importante da gestão, digamos assim, da mudança climática, são os planos de contingência, de emergência, de adaptabilidade a esses eventos, né? E o que eu percebo é que muitas vezes o consumo humano da água não está muito presente nessa discussão e muito menos pensar que quem são os mais afetados, né? De novo, voltando àquela discussão anterior, não, as consequências da mudança climática não são homogêneas, né? Sim. Quem tem casa com piscina, que mora nas áreas centrais e dinâmicas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, não sofrerá com as mudanças climáticas, né? São os ribeirinhos, são as populações indígenas, são os que vivem nas áreas rurais, né? Ou até na periferia das grandes cidades, que mais sofrerão. Então, os planos de adaptação, de emergência, de contingência, precisariam levar em conta essa variável, né? Da desigualdade social que o nosso país particularmente vive, mas que quase todo mundo, né, vive com esse contexto, né, de desigualdade. Queria falar um pouco agora também sobre a água que a gente consome no dia a dia. A gente tem, por exemplo, trabalhos como da agência pública, que há anos acompanha a questão da água potável contaminada em várias cidades, tudo mais, e mais recentemente a tal da água engarrafada, a água mineral também com substâncias ali que podem ser nocivas para o corpo humano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, professor. A gente compra água, toma achando que está tudo ok, mas na verdade não é bem assim, né? Então, essa é uma boa pergunta e uma situação que a gente vai precisar encarar mais fortemente, né? Porque foi recentemente também divulgado um trabalho que mapeia casos de violação da qualidade da água de consumo humano, água canalizada, né? Digamos assim, nas cidades, do sistema público. Mostrou que em algumas cidades têm ocorrido violações. Aí existe um receio de que a população, em função disso, fale, olha, essa água é insegura, eu vou recorrer a outras fontes, né? E a fonte mais natural para quem vive nas cidades é exatamente a água engarrafada, água envasada, né? Chamada água envasada, que também não é segura, assim, não existe um controle muito efetivo, existem diferentes tipos de produtores de água envasada, né? Nem todos são sérios, nem todos fazem controle de qualidade. E outro aspecto muito importante é uma água muito, muito mais cara, né, do que a água do sistema público. Milhares de vezes mais cara. Se nós pegarmos 1 metro cúbico de água do sistema público, que hoje custa, nós estamos falando de 1.000 litros de água, né? R$1, R$1,50, isso é muito mais do que 1 litro, né, de uma água envasada. Então, nós estamos falando de uma água 1.000, 2.000 vezes mais cara do que a água do sistema público. Então, também há que se ter cuidado, né, cautela em usar água envasada, né? Tem muito, realmente, produção clandestina, pouco cuidado com qualidade. Não quero generalizar, né? Evidentemente, existem alguns produtores sérios, né? Mas há que se ter cuidado. Quer dizer, a mensagem que nós, sanitaristas, sempre damos é a água do sistema público, em geral, é segura, né? É segura, precisa haver alguns cuidados em casa. Um cuidado, por exemplo, é que na maioria das nossas casas, dos nossos edifícios, existem reservatórios. Essa é uma cultura nossa que não é europeia. Lá não existem reservatórios domiciliares. E os reservatórios, as caixas d'água, né, são fontes de contaminação importante. Então, precisa haver manutenção, limpeza periódica, 6 meses, se não for possível, uma vez por ano, né, para que não se crie nas próprias casas uma fonte de contaminação, né? O uso de filtro, muitas vezes, pode ser interessante também para aumentar a segurança dessa água. Então, a mensagem precisamos confiar na água para consumo humano, o que não significa confiar cegamente, né? Sempre
precisamos cobrar também das empresas que fornecem informações sobre a água que elas distribuem, para que a gente, né, seja bem informado, saiba o que fazer. Professor, desculpa, Imagina. Cosme, é só porque tem a ver com essa pergunta de agora. Então quer dizer que a gente pode dizer que a questão da água também é uma questão de saúde, né? Com certeza, diretamente relacionada à saúde, diretamente relacionada à saúde, né? Essa é a razão de nós tratarmos a água, né? Isso desde a Bíblia existem mensagens, né? Olha, cuide da sua água, né? O caso mais emblemático sobre a relação entre água e saúde foi uma investigação em Londres no século XIX, 1865, de um médico, né, chamado John Snow, que ficou na história porque ele demonstrou que a epidemia de cólera em Londres se dava pela contaminação da água. Uma determinada empresa distribuía. Londres tinha muitas, era zoneada, em cada zona, em cada região, uma empresa distribuía. Essa tal companhia captava a água no Tâmisa, a jusante da cidade, depois da cidade, ou seja, água contaminada com os esgotos da própria cidade de Londres e distribuía. E isso era um vetor de distribuição de cólera, né, da bactéria da cólera. E é interessante que essa investigação se deu antes da descoberta dos micro-organismos, né, que ocorreu 30, 40 anos depois, né? Então, hoje tem uma área, né, na engenharia, na medicina, na saúde pública, que pensa a água para consumo humano e a sua qualidade, né, que qualidade que ela deve manter para evitar riscos à saúde pública. Tá certo. Chegamos, então, ao final da nossa conversa. Léo Heller, doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais. Professor, muito obrigada pela participação. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, até a próxima. Fico Abraço, professor. À próxima. Bom, chegamos ao nosso momento cultural de hoje e o nosso momento cultural é com o cantor e compositor pernambucano Jorge do Peixe, vocalista da banda Nação Zumbi. Ele está lançando um novo álbum solo chamado Baião Granfino, trazendo versões das músicas do repertório de Luiz Gonzaga e com a participação da cantora e compositora paraibana Kátia de França. Vamos acompanhar.
vocês. Meu avô lá no Congo foi rei Bantu, mas aqui eu sou rei do Maracatu. Eu fiz meu reinado, fiz meu trabuco, lá nos canaviais do meu Pernambuco. Ai, ai, orixalá. Ai, ai, meu pai da bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, e visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando. Depois pela safra, que alegria, ver o povo todinho no vulcão, a negada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem ludo. Valeu, Recife pegando fogo na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu, sol vermelha, bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, tem visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando, e depois pela safra, que alegria, ver o povo todinho no vulcão, a negada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem luto. Valeu, Recife pegando fogo na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu. Na pisada do Maracatu. Ai, ai, orixalá. Ai, ai, meu pai da ai, ai, orixalá. Ai, ai, meu pai da E com essa bela música, a gente chega ao fim do Revista Brasil TVT desta semana. Maria Tereza, maravilhoso terminar o programa com a música dessa. Nossa, com certeza. E com essa vibe, com essa energia, eu desejo uma ótima semana para você, Cosmo Silva, para você que esteve mais uma vez com a gente e até semana que vem. Tchau. Pessoal, obrigado pela companhia. Se cuidem. A pandemia ainda não está controlada. Muito cuidado. A gente se vê no próximo sábado. Tchau.